E para já abordar esse assunto, eu queria perguntar para você, como é que foi a decisão de você se tornar oposição da O atual nome, presidente, o nome, né? Porque é uma decisão, para mim, no mínimo, corajosa, até que na última eleição não teve oposição, e ainda mais que o clube vive uma fase ótima, pelo menos esportivamente, né? Financeiramente, politicamente, você tem mais embasamento para falar. Uhum. Então, Kim, de fato, tanto que você vê que na eleição passada, que ela concorreu sem adversário, até porque havia uma dispersão dos grupos de oposição, né? O grupo da oposição, como um todo, acabei de falar dos 85 votos, Sim. é um grupo que reúne algumas correntes. Natural que seja assim, né? Não é um grupo homogêneo, né? E como todo grupo heterogêneo, ele tem lá uma ou outra diferença. E também era um momento, né? A outra eleição, nós saíamos ali da pandemia, teve as conquistas, né? E as conquistas, não, tá todo mundo feliz pra burro com as conquistas, não é esse o ponto. Mas ali não houve essa aglutinação por razões assim. O que ficou ao final foi, em parte, um sentimento de frustração, para alguns de perplexidade, né? E eu até na época eu falei, a gente acaba tendo uma responsabilidade também. É verdade que lá era menor e agora é maior, com pessoas que não se veem representadas pela atual gestão. Foi a primeira vez que não teve concorrente na história da eleição do Palmeiras? O Maurício também não teve, então só que o Maurício foi numa outra circunstância, Tá. porque o Maurício recebeu o clube pacificado. Era uma outra história. Ele foi unanimidade, ali tinha... Recebeu pacificado, mas depois, né? Depois ele... Mas enfim, não é o assunto. O único grupo que não apoiou direta e ostensivamente o Maurício na reeleição foi a UVB. Tá. Foi um extrato lá de 50 nomes, mas assim, mesmo não apoiando, fazendo ali vamos ver até onde você vai. Até divulgou uma carta na época. Não estão apoiando diretamente, mas sabe aquele somebody love, né? Mas ele recebeu de forma pacificada, foi um pouco diferente. A diferença para essa vez primeiro que passaram os anos, ela assumiu efetivamente, né? E aí começa como todas as narrativas de certa forma vão se enfraquecendo, né? Cara, porque não é desrespeito falar isso, mas assim, a gente pode esmiuçar exemplo por exemplo. Existe uma narrativa geral, que é a narrativa que ela se vale, né? Com bastante diversionismo às vezes, porque eles não correspondem exatamente, né? Depois a gente fala disso. Mas tipo, sim. uma coisa assim, eu já coloquei 2 bilhões no Palmeiras. Não é verdade. Não é verdade. Existe um relacionamento comercial de muitos anos, pela qual existe uma contrapartida. Você como contratante paga e a Palmeiras como contratada entrega. Tanto é verdade que, muito embora a instituição financeira fosse já com uma certa notoriedade, a instituição de ensino ninguém conhecia. E olha o que ela é hoje. Virou uma potência. Né, vamos lá. Então, dessa vez, e aí houve um elemento que, na minha visão, mas assim, muitos comungam dessa opinião, acho que nem poderia ser diferente, que foi a entrevista do ano passado, de outubro. Tá. Ali, o caráter assintoso daquela entrevista, despertou. O pessoal falou, não dá. Nós estamos aqui, nós temos uma história aqui. De novo, entre erros e acertos. Mas pra quem é palmeirense, doeu, né? Doeu demais. Pareceu que sem ela no Palmeiras não iria cair pra Série B. Algumas pessoas interpretaram assim, né? E um caráter raivoso, assintoso. Né? De não devo satisfação e tal. Então aquilo acabou, inegavelmente, sendo o elemento que aglutinou os grupos. Acordou, né? Reacendeu Precisamos, até porque haveria, como é natural, no fim do ano ainda uma assembleia, né? A gente tem a aprovação de orçamento, nós precisamos se reunir, entender. Não é sair por aí gritando contra, mas a gente tem que se organizar. E esse movimento foi ganhando corpo em dezembro do ano passado e no primeiro semestre desse ano. No primeiro semestre desse ano, através de uma forma bastante organizada. Entendeu? Aí com propósito, com divisão, com comissões, com regras de custeio, porque isso custa, né? Todo mundo se cotizou, com comunicação, com vários... Para a gente chegar onde a gente chegou hoje, com a clareza de dados, de informações, a gente teve que se valer de consultores, de especialistas. Então teve muita coisa que foi acontecendo.
Quando chega no final do primeiro semestre, cara, isso independente do resultado esportivo. A gente torce e tá feliz com tudo que tá acontecendo. Eu fui numa sabatina da oposição que seu nome ainda não estava definido, né? Que foi com o Gui, com o Jocondo. É verdade, com toda a mídia. Com o Gui Romero. Isso. Acho que era a Luciana. A Luciana, o Paedo. Foi muito legal. Eu assisti ela na íntegra. Tava e ali a gente não sabia se seria você. Você era um dos nomes, tinha o Pastore, né? Pois mas ali então, exatamente, você tá reconstituindo no tempo. Ali que foi, a primeira certeza e a primeira conclusão assim que o grupo chegou foi: nós iremos concorrer em novembro. Nós vamos trazer esse contraponto. Nós vamos discutir questões do clube que estão sendo descontinuadas, ou que estão sendo. Ela está tratando de uma outra forma. Essa foi a primeira. E aí vai meio que uma funilação, né? Alguns quadros. Você tem. Não só tem questão estatutária também, mas não é só isso. Assim, eu acho que a pessoa precisa ter um pouco desse. Veja, existem no grupo diversos quadros com talvez não as mesmas características, mas características também, com atribuições e funções, né? Com passado, como a turma fala, né, no popular, com a ficha de serviço prestado em várias coisas. O Genaro é um quadro desse. O Pastore é um quadro desse, porque o Pastore, muito embora ele tenha voltado recentemente para a vida política, e assim, para nós é uma honra ter o cara na chapa, ele teve um hiato na vida pessoal dele, que assim, pega aí dos anos 80, e meados do 80 até uns 5 anos que ele voltou, que o cara foi se dedicar à vida, porque ele tem uma vida política e tem uma vida industrial. Ele é um grande industrial na área dele, né? No segmento da indústria de cobre. Uhum. Então, e aí agora ele voltou, né? Mas é um quadro, porque lá atrás ele tinha diretoria administrativa e tal. Então, aí vai para o consenso final e em junho acabaram escolhendo pelo meu nome. Sim. Veio de uma forma assim, todos os grupos se manifestaram e eu é um privilégio o cara poder concorrer à presidência do Palmeiras. Eu falei assim, eu jamais ia me furtar isso, apesar de toda a dificuldade, apesar de... E aí depois veio a definição da chapa, então foi mais ou menos aí. Já haviam, Kim, é verdade, várias demandas nossas em termos de proposições e tal, que aí é só uma campanha, serve de veículo pra você soltar, né? E aí, curtiu a resenha? Então pra ver o episódio completo é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Seguros Porco!